Pessoal, estou avisando a todos que nós estamos gravando o evento. Boa tarde, eu sou a professora Valéria Magalhães, do Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória. Sou professora da USP, Zona Leste. Esse evento é mais um dos diversos eventos que nós organizamos em torno de temas sobre memória, sobre decolonialidade, esse especificamente sobre questões queer. O nosso palestrante de hoje é o professor Steven Fred Butterman, que será apresentado pelo nosso mediador, o Gustavo Scudeller. Mas eu quero destacar, antes de qualquer coisa, que o Steven, ele, além de ser professor da Universidade de Miami, neste momento ele é professor visitante do nosso grupo de pesquisas, o GEPOM, Grupo de Estudo e Pesquisa História Oral e Memória, portanto, professor visitante da USP Campus Zona Leste, que nós temos o prazer de ter a presença dele aqui participando das nossas atividades e contribuindo com as nossas pesquisas, nossas parcerias. O Steven é um parceiro de muitos e muitos anos de tudo, né? De pesquisa, de publicações e etc. Então, nós só temos a agradecer ao Steven por essa presença incrível que tem sido a sua contribuição para o grupo, para a USP e para os nossos orientandos. Nós também agradecemos a Fulbright, que é a financiadora dessa visita do Steven. Agradecemos ao consulado dos Estados Unidos, que está apoiando o evento. Agradeço ao Gustavo, a quem tive o prazer de conhecer recentemente, por causa da presença do próprio Steven. Gustavo, espero que esse primeiro contato resulte em muitos outros. Agradeço a todos os presentes por estarem aqui participando desse evento. Do nosso campus da USP Leste, agradecimento a todos os funcionários que nos dão apoio nesses eventos, em especial o pessoal da divulgação, que está sempre me ajudando, ali a Vanessa, ao pessoal do nosso grupo de pesquisas, que também me dá apoio na divulgação e uma série de outras coisas aí, porque organizar esses eventos não é tão simples quanto parece. Não seria possível sem a presença dos nossos pesquisadores e orientandos. Bom, eu vou brevemente falar do Gustavo, que é o nosso mediador, porque o Gustavo fará a apresentação do nosso palestrante, que é o Steven. Gustavo, antes de falar isso, eu só quero lembrar a todos o nome dessa palestra, que é Problematizando o Paraíso dos Paradoxos, Linguagem LGBT, Novas Mídias e Culturas Visuais no Brasil Atual. Eu creio que o Gustavo vai falar, então, já apresentando o Steven, provavelmente vai falar de algumas das publicações dele que tem a ver com o título dessa palestra. O Gustavo Scudeller, ele é da área de letras e ele é professor de teoria e história literária na Unifesp Guarulhos. Gustavo, se eu falar alguma besteira, você me fala. Ele fez o doutorado sobre poesia brasileira no século XX, focando especificamente na obra Galáxias, do Haroldo de Campos e Invenção do Mar, de Geraldo Melo Mourão. Foi bolsista CNPq e FAPESP. Gustavo, quero muito conhecer o campus da Unifesp Guarulhos, não tive ainda a oportunidade de ir. O Steven foi lá dar uma palestra na semana passada. Eu, infelizmente, não pude estar, porque eu estava aplicando provas e trabalhos, mas recomendo a todos que estão aqui presentes que conheçam presencialmente os nossos campi das periferias, que é o nosso campus da USP Leste, do qual temos muito orgulho, e o campus da Unifesp Guarulhos, né, Gustavo? Que eu acho que todo mundo deveria prestigiar e conhecer. Temos também um campus da Unifesp Zona Leste, no qual eu também ainda não estive, mas eu recomendo
que todos façam esse esforço de prestigiar os eventos e as atividades que nós promovemos nos nossos campi. Bom, então agora eu vou passar a palavra ao Gustavo, nosso mediador. Muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Steven, e muito obrigada a todos. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Joia. Gostaria de agradecer muito, primeiramente, ao professor Steve Butterman e à professora Valéria Barbosa de Magalhães pelo convite, por todo o acolhimento, contato nessas últimas semanas. Foi muito produtivo, muito rico, instrutivo, né? Muito legal mesmo poder organizar mais de um evento, né? Tão rapidamente assim, né? E conhecendo as pessoas. Acho que foi uma experiência muito bacana e esse evento um pouco que coroou um pouco isso, né, dentro do que a gente estava programando. Eu vou apresentar rapidamente o professor Steven e já passar a palavra para ele. Posteriormente eu faço um comentário breve, eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né. O professor, eu gostaria também de agradecer antes, né, o pessoal do GEPOM, né, a Daisy Parelmutter, eu não sei se ela está presente, né, mas a vice-coordenadora, né, do programa, o Cristiano River, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá na Unifesp de Guarulhos. Faço minhas as palavras da professora Valéria, né, sobre a importância de conhecer esses campi das periferias, né, de São Paulo e aproximar relações e contatos, né. Bom, agradeço a todos os presentes e cumprimentos a todos. O professor Steven Butterman é professor associado do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas da Universidade de Miami, onde leciona Línguas e Literatura Portuguesa e Estudos Culturais desde 2000. É diretor do Programa de Língua Portuguesa, tendo sido diretor do Programa de Estudos de Gênero e Sexualidade e responsável pelo lançamento de um curso de complementação de formação, né, um minor em estudos LGBTQ. O professor pode dar mais detalhes posteriormente sobre isso, se for o caso. Ele tem se dedicado ao estudo da cultura LGBTQ+, no Brasil e no contexto dos países de língua portuguesa, com foco transdisciplinar nas suas mais diversas manifestações, abordando do discurso teórico ao político, da literatura ao cinema, dos catálogos e mostras de museu, à cultura visual e midiática das várias edições da Parada Gay de São Paulo. Entre seus livros constam Perversions on Parade, Brazilian Literature of Transgression and Postmodern Anti-Aesthetics, em Glauco Matoso, de 2005, Invisibilidade Vigilante, Representações Midiáticas da Maior Parada Gay do Planeta, de 2012, né, esse em português, com tradução, e Queering and Querying the Paradise of Paradox, LGBT Language, New Media and Visual Cultures in Modern Day Brazil, esse de 2021, lançado bem recentemente, né? Metade do ano passado. No momento, o professor encontra-se em São Paulo, como disse a professora Valéria, né, como professor visitante do GEPOM e bolsista Fulbright, onde permanece até agosto. Então, eu passo com muita alegria a palavra ao professor Steven. Muito obrigado. Pode falar, Gustavo. Uma boa palestra para todos. Obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês. Como a professora Valéria colocou agora, quem tiver perguntas pode colocar aqui no chat, que depois a gente vai ter um tempo para perguntas e comentários ao final da palestra. E eu prefiro uma palestra bem interativa, por isso eu não vou falar muito, até porque gostaria muito de receber os seus comentários e as suas perguntas, tá certo? Então, eu tenho aqui um PowerPoint, acho que é a professora Valéria que vai exibir para a gente, por favor. E tenho aqui caso... isso aí, né? Vocês estão enxergando ou não? Steven, eu estou só me dê um minutinho aqui. Pronto, agora vai.
Desculpa. Nada. Está aparecendo para todos agora? Beleza, desculpa, muito obrigada. Nada. Vocês estão vendo agora o primeiro slide, o segundo slide? A primeira slide com o título do livro, né? Vocês conseguem ver? Até porque não está aparecendo... Aqui está aparecendo normalmente, Steven. Legal. Tá bom. Eu não estou aparecendo aqui, melhor ainda. Eu já me vejo todos os dias, então é bom. Aí eu não preciso me ver neste momento. Então, eu vou começar do início, né? Aí eu tentei efetuar uma tradução, né, de slides do livro. O livro, esse aqui, não sei se vocês estão enxergando, né? Queering and Querying the Paradise of Paradox, LGBT Language, New Media and Visual Cultures in Modern Day Brazil, que efetuei uma tradução bem literal, né? Mas eu acho que o som é até melhor em língua portuguesa, né? A língua da minha paixão, né? Que estudo há muitos anos. Muita gente não tinha aqui presente, não tinha nem nascido ainda quando comecei a estudar português, e continua sendo a grande paixão da minha vida, né? Gostaria de agradecer, repetindo um pouco, mas vale a pena reiterar, repetir, a professora doutora Valéria Barbosa de Magalhães, do GEPON. Para quem não sabe, GEPON é o de estudos e pesquisas o grupo de estudos e pesquisas da história oral e memória, aqui na USP. Gostaria de agradecer também duplamente a professora doutora Daisy Perlmutter, também de GEPON, aqui na Universidade da USP. A Karina de Souza Trindade, do grupo também, que fez o cartaz tão lindo para a gente, para fazer a divulgação, né, com grande criatividade e com muito carinho. O professor Dr. Gustavo Scudella, da Unesp, Universidade Federal de São Paulo, que vai fazer mediação logo depois da minha fala, e tem sido um parceiro maravilhoso nessa viagem que a gente vai fazer juntos, nessa jornada. Gostaria também de agradecer à professora doutora Milene Mularte Magri, também da Unifesp, grande amiga e que me deu muito apoio durante todo esse processo, e principalmente aqui no Brasil mesmo. A professora doutora Lidiana de Moraes dos Santos, que acabou de virar doutora da Universidade de Miami e vai entrar agora na Vanderbilt University, em Nashville, a partir de agosto. Estou com muito orgulho da nova doutor Lid, a Comissão Fulbright dos Estados Unidos, e também bilateralmente da Comissão Fulbright aqui em São Paulo, do Brasil, e finalmente, não, penultimamente, o Consulado Geral dos Estados Unidos, dos Assuntos de Educação e Cultura aqui de São Paulo, e principalmente agora todo mundo presente. Agradeço muito o seu envolvimento, o seu engajamento e a oportunidade de ouvir as suas perguntas e comentários. Eu coloquei já neste slide algumas informações, tem o meu contato, o perfil de pesquisa. Depois a gente vai disponibilizar a apresentação do PowerPoint para quem quiser, para quem pedir. E então não preciso fazer anotações, né? Porque vai estar tudo ao seu dispor. Inclusive coloquei o link do livro que a gente vai conversar hoje e um relatório muito importante da US Network for Democracy in Brazil, que saiu coincidentemente quase na mesma altura do livro mesmo, que é um relatório importante sobre novidades e, infelizmente, coisas não tão novas que continuam até hoje na questão de defender
por necessidade de muito preconceito, os direitos LGBTI+, aqui no Brasil, tá? Então, só um teste. Como eu não estou conseguindo enxergar ninguém, eu só queria ter certeza que vocês estão vendo o slide agora. Podem confirmar para mim os objetivos e inovações do livro? Está dando para ver bem, Steven. Ótimo, obrigado, gente. Obrigado por confirmar. Vocês Então, conseguem ver o Steven também? Sim. Acho que sim, né? Tá bom, então tá dando tudo certo, Steven. Tá maravilhoso. Muito obrigado. Go Então, ahead. aí eu resolvi colocar 7 objetivos. Eu acho que o livro procura abranger bastante coisa, mas para ser mais sucinto o objetivo, antes de entrar nas imagens, na arte, no cinema do livro, eu queria só deixar claro o que o livro pretende fazer, quais são os objetivos, né? Então, entre vários outros, então, eu só estou vendo o slide mesmo, não estou vendo as pessoas, infelizmente. Né? Agora está certo. Só tem pessoas bonitas nessa sala, eu não consigo prestigiar a presença. Mas depois eu vejo vocês, depois dos slides. Então, são 7 objetivos, só retomando. O segundo seria avaliar criticamente as relações que eu considero bem complexas e muitas vezes, evidentemente, aparentemente contraditórias entre as artes visuais e ativismo político, com análise cuidadosa de representações artísticas, cinemáticas e fotográficas de identidades LGBTQ+. Destacar os méritos e reconhecer os desafios e limites, até metodológicos, do Brasil como case study para elaborar e cultivar a ambiguidade em construções e reconstruções contemporâneas da vida queer na atualidade brasileira. Desenvolver o primeiro estudo aprofundado de análise de discurso das dinâmicas e os característicos da maior parada LGBT do mundo, desde o seu início no ano de 97, aqui em São Paulo, até a atualidade. Elaborar novos fundamentos teóricos com o intuito de compreender e prestigiar a triangulação de dados e vínculos intelectuais e afetivos também, entre ativismo político, obras de ativismo e discursos acadêmicos. Problematizar e analisar as ligações entre movimentos sociopolíticos democráticos, estudar as instituições, linguagem e novas mídias sociais utilizadas para configurar e contemplá-las criticamente. E, finalmente, para salientar, através de análise de discursos e estudos culturais, as nuances de palavras e frases adotadas e adaptadas por comunidades minoritárias, neste caso, identidades LGBTQ+, visando usos e abusos performativos e paródicos, assim, transgressivos, né? Subvertidos também, de linguagem hegemônica e cis-heteronormativa. Tá? Isso é muito rápido, só para fazer a parte objetiva, para dar uma ideia dos objetivos do livro, né? E do que se trata em 7 partes mais objetivas. Aí a apresentação inclui e conta com a arte, várias obras de arte produzidas como parte da primeira exposição digital do Museu da Diversidade Sexual, aqui em São Paulo. Então, a obra de arte, na verdade, são 3 na série, que abre essa parte da apresentação, é uma obra de Clara de Capua, né, que eu particularmente eu gosto bastante, e ao mesmo tempo eu fico aflito, né, porque a pandemia que a gente está vivendo continua até hoje, né? Várias pessoas, inclusive, que queriam marcar a presença mesmo virtualmente, que são grandes amigos e colegas, estão com Covid agora, infelizmente, né?
Então, para quem a gente gostaria de pensar que a pandemia já terminou, mas infelizmente não é o caso, né? Então, me interesso muito, e no último ano da produção do livro, eu queria entender, até com a progressiva entrada da palavra queer no contexto brasileiro, que é uma coisa bem contestada, né? Até pela questão de imperialismo linguístico, de imperialismo cultural, de usar uma palavra em inglês, que também, a partir de tradições ocidentais, principalmente europeias, né, que entrou nos vocabulários brasileiros, mas não sem bastante resistência e por motivos que dá para entender. E a gente pode discutir para frente. Então, aqui é Baporu na quarentena. O artista é Vinícius Monção, artista do Rio de Janeiro, que fez parte dessa exposição. No livro, eu dou uma análise muito detalhada e detalhista de todas essas obras de arte. Hoje não vou conseguir fazer, até por falta de tempo, mas eu acho que são obras que falam por si, né? Eu acho que não precisa mesmo as minhas palavras para a gente sentir o impacto dessas obras de arte em plena pandemia. Grande exemplo, isso me comove até hoje, né? A artista é Joyce Mendes, daqui de São Paulo, e o título é Prisão Domiciliar. Aí você pode ver a contagem dos dias, né? E o uso do corpo, né? Para aí a ambiguidade de sentimentos, né? Por um lado tem a ansiedade, né? No braço tem, na perna tem fé. Tem essa pergunta que a gente está fazendo para o mundo, está fazendo para o vírus, está fazendo para o universo, até hoje, até quando, né? Como será, né? Quando a Covid-19 passar, né? Ou será que a gente já está vivendo o novo normal, né? A partir da Covid. Então, eu estou deixando um tempo para vocês olharem essa obra de arte, não precisa da minha intervenção, da minha interpretação, porque ela fala sozinha. Aqui tem os isolamentos, que é o desenho digital e pintura do artista Akira Umeda, também daqui de São Paulo. Também faz parte da primeira exposição digital do Museu da Diversidade Sexual. E o que chama mais atenção aqui é, logicamente, a questão de relações e parentescos entre soropositividade, HIV e AIDS, né? E extrapolando disso, a questão de todo o corpo ter sido objeto de contágio, né? E da tristeza, do afastamento, da separação, né? Que implícita nisso, né? Então, mas eu acho que faz toda uma trajetória que eu estou estudando até hoje, eu falo com os alunos, as minhas turmas, também, né, sobre os parentescos e as diferenças entre as duas pandemias que continuam até hoje. Aqui é a obra que é a capa do livro, né? Que merece uma conversa, toda uma conversa bem mais explícita, bem mais completa, mas que falta tempo hoje. É de um coletivo House of X, House of X, né? Que foi um desafio, quase um jogo, uma brincadeira séria, por assim dizer, mas que fala muito sobre as relações, não somente de pessoas assumidamente trans, mas da questão de como é que se enxerga diferentemente
né, com a diversidade até do indivíduo, né, da pessoa, e pode ser lido de várias maneiras, né? Por isso é meio que é muito lúdico, mas ao mesmo tempo remonta, não preciso nem falar, né, a nossa a situação de hoje, né, de Zoom, né? Chama atenção também os espaços em branco, né, de lacunas, que pelo menos na minha interpretação pode ser as pessoas que já foram, né, ou vítimas da pandemia, ou então vítimas de AIDS e outras, e violência, né, cometida fisicamente, estruturalmente, no contexto brasileiro. Mas é uma obra muito rica e eu demoro várias páginas para explicar que não posso fazer hoje com vocês. Hoje, na verdade, eu queria dar um tour, um mini tour, né? Aquele tour de R$5, tá? Não custa nem R$10. É um tourzinho, né, do conteúdo do livro, né, e chegar até o último capítulo para poder falar um pouco mais, como um exemplo de o que o livro está querendo, qual a intervenção do livro, né? Então, capítulo 1 é que eu traduzi da Decade of Decadence, né? Eu brinquei muito com a tradução para o português, que é a minha língua, né? Não é minha língua, mas é a minha língua adotada, né? As cadências da primeira década da decadência, né? O surgimento da maior parada gay do planeta. Então, o livro é dividido cronologicamente, né? Aí no capítulo 2, vocês estão vendo que o foco, a ênfase é a segunda fase, né? E aí a ambiguidade e a contradição de progresso e retrogresso simultaneamente na parada, desculpem o erro, na parada LGBT de São Paulo, não é uma segunda fase da parada, mas ao meu ver, né, no meu intuito, representa uma segunda fase de várias contradições, tanto na associação da parada LGBT, né, internas, de valores, inclusive vamos incluir, né, publicitários, patrocinadores, vamos comercializar ou vamos deixar a parada com o seu caráter militante, com a militância do evento, para que não vire só uma festa sem motivo político, sem manifestação, né? Engraçado que até agora eu estou ficando pensando que festa faz parte da palavra manifestação, não é, gente? Caiu a ficha. Caiu a ficha agora. E o que eu fico tentando fazer nesse capítulo, no segundo capítulo, é mostrar como é que a festa e manifestação podem andar em mãos dadas, né? Na cultura LGBT, particularmente, né, quando a gente para pensar nos shows de drag e nas paródias, né? Nas sátiras de heteronormatividades, cis-heteronormatividades, né? A gente vê esse aspecto lúdico, mas é também um aspecto de luta, né? De conquista. Então, neste capítulo, eu vou argumentando que não dá para separar manifestação, né? Manifesta ação, né? Tá caindo ficha agora, juro, gente. São epifanias, né? De festa, né? Quer dizer que é uma festa de manifestação, né? Então, isso é uma das evidentes contradições, mas eu não acredito que seja contradição. Eu acredito que aparenta ser contradição simplesmente pelo jeito que a gente vai definindo as coisas, tá? Aí você tem um exemplo de 2011, né, do lema, né, Thou shalt love one another, que é a minha tradução aqui, amai-vos uns aos outros, basta de homofobia, né? Isso foi uma campanha que eu estudo bastante nesse livro, e é a questão de religião conservadora e também religião progressista. Essa campanha que eu achei maravilhosa, né? Que nem santa te protege,
use camisinha, né? De se responsabilizar pelo comportamento sexual, independentemente da sua orientação, né? Independentemente da sua identidade de gênero. Né? Aqui tem mais algumas fotografias da parada desses anos chaves, né? Da segunda fase, 2011. Né? É uma grande coincidência que em outra apresentação alguém reconheceu o cara com a camiseta Minha Filha é Lésbica, que já está no campo estudando também, né? Quem sabe a pessoa está presente hoje, eu não conheço pessoalmente, mas é para chamar atenção também para as interseccionalidades, né? Da parada, que cada vez mais uma festa reivindicando não somente a questão dos direitos LGBT, mas a questão de racismo, questões de classismo, questões que estão envolvidas e incluídas no panorama de preconceito, né, que existe até hoje nos dois respectivos países, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Terceiro capítulo, eu estou indo muito rápido para respeitar o tempo e também para chegar até um capítulo final para a gente comentar mais. Então, eu me diverti muito, sofri, mas diverti muito com a tradução de capítulo 3 do título, que é What's Mapeando, que na tradução para o português eu brinquei, acabei escrevendo What's Mapeando a parada de orgulho, com H, LGBT mais São Paulo. Aí a terceira fase, o que eu considero a terceira fase, no início de fake news e plataformas de mídias sociais no Brasil digital, de 2012 até o ano passado, 2 anos atrás, e brincando também com amar plataformas de mídias sociais que são tão viciantes, né? E fazem parte do nosso cotidiano, querendo ou não, só que não estou no Face, tá? Até hoje, nem Insta. Estou resistindo, tá? Até hoje. Estou brincando com amando e armando. Aí você vem, como parte desse capítulo, que é mais atual, mais recente, uma alerta dos boletins virtuais. Eu tenho um boletim da Associação da Parada LGBT de São Paulo, né? Para fazer uma alerta, né? Porque né, essa onda de conservadorismo e manipulação nas mídias sociais incluiu o pé para representar pedossexual, né? Que, logicamente, como a gente sabe, não tem nada a ver com a questão LGBT a mais, mas que entrou justamente para fazer uma manipulação altamente homotransfóbica naquele ano. Aqui vocês têm as primeiras edições de paradas virtuais, né? Que é uma parte do capítulo que mexeu muito comigo, por vários motivos, até porque perdi os 2 pais, né? Na pandemia, nesses últimos 2 anos. Então, uma coisa que eu queria falar no início, que eu deixei de falar, é que eu dedico essa apresentação para o meu pai, que faleceu na primeira onda da pandemia, em maio de 2020, e a minha mãe, que eu perdi agora em novembro, né, pela questão de demência. Né? Então, você tem esse ano a Parada pela Solidariedade, né, que se encontra no centro aqui de São Paulo, no pátio do colégio, contando com a presença de várias pessoas, e não somente são diretores lá da Associação de Parada Gay, mas também são artistas, são ativistas, várias ONGs representadas também, e na Parada pela Solidariedade contava com a distribuição de comidas, de alimentação, de máscaras, de kits de saúde, né? Então a parada
Isso mostra a solidariedade, né, que a palavra virtual providenciou nessa altura, né? Capítulo 4, eu estou indo mais rápido agora, porque um livro é muito grande e abrangente, né? Por isso não dá para falar de tudo, né? Numa palestra só, né? Agora, brincando de novo com a língua, que é a minha especialidade, né? Aí eu coloquei a procura da palavra, né? Justamente com o intuito de, parodicamente, comentar as tentativas que existem até hoje nos dois respectivos países, né, de reformar a homossexualidade, né? Voltando ao uso da palavra homossexualismo como se fosse uma doença, uma instituição, né? Que o mal, né, da sociedade como era interpretado e até relativamente recente nos Estados Unidos, nos anos 70, no Brasil, nos anos 80, que foi tirado, ou até 90, que foi tirada do DSM, né? Diagnóstico de manual de doenças psiquiátricas, né? Então, esse capítulo é, eu acho que o mais divertido, né? Até porque eu fico estudando 3 manuais, né? Que são bem legais. A dicionarinha, para quem quiser, a dicionária, desculpem. A dicionária de 2006, que saiu justamente, foi lançado na véspera da parada deste ano, que tem um preço simbólico de R$ 24, né? Que, como vocês sabem, representa o viado, né? No jogo do bicho, mas que não acaba de ser uma referência, digamos assim, legítima, no sentido que dos vocábulos neste livro, você acha terminologias de todo mundo lusófono. É impressionante. Ainda estou estudando, viu? Cada dia eu leio um pouco mais, mas tem frases de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Portugal, né? O Brasil, que é uma referência de gírias LGBT muito forte. Mas aí, neste capítulo, a contradição surge justamente na questão de será que o livro, através das suas imagens, consegue subverter ou transgredir o preconceito à base de sexualidade e identidade de gênero, ou será que vai reforçando? Eu faço essa pergunta até porque as imagens também não correspondem exatamente ao texto. Então, a dicionária e também o bicionário, né, são 2 dos 3 recursos que eu uso para contemplar essas questões, que existe também a possibilidade de bastante misoginia, né, e racismo, e inclusive preconceito por conta de classe social, né, até, por exemplo, com o uso da palavra bicha com ovo, né? Tem tantos exemplos que não dá para fazer. O que eu quero chamar a atenção para o capítulo 4, antes de continuar, é até a questão... ups, o que eu fiz? Então, o capítulo 4 de Bajubá, né? Também conhecido como Pajubá. E a gente tem que entender, para mim, uma questão linguística muito importante, porque abrange política, abrange o mundo social. O que aconteceu com o Bajubá? Começou sendo a linguagem meio que codificada, né, da comunidade travesti, principalmente até para evitar a perseguição da polícia, né? De inventar novas palavras, novas frases que só se entende em circuitos trans e particularmente travesti, justamente para autopreservação, autoproteção. E o que aconteceu com a gentrificação de Bajubá é que entrou no léxico gay, principalmente masculino, não exclusivamente, mas principalmente, que virou da moda, né?
Então, eu fico perguntando, né, as hegemonias de dentro da comunidade LGBT, porque pega muito quando as palavras que se usavam para a própria existência, autopreservação da comunidade travesti foram apropriadas pela comunidade gay, principalmente, porque era legal, era cool, né? Era bacana, né? Mas a gente tem que levar em conta que Bajubá tem as suas origens também no Yorubá, né? Tem as suas origens também não consegue diferenciar a questão de raça, de etnia, então de uma linguagem afrodescendente também, né? Aí as interseccionalidades entre a sexualidade e a questão de raça e etnia, né? E o que acontece quando esses discursos são apropriados, não maliciosamente, necessariamente, mas são apropriados por uma classe social mais elite ou a classe social média e geralmente masculina, nem sempre. E quais as consequências? Quais as repercussões de, francamente, roubar a palavra, apropriar a palavra de proteção, de autoproteção, para que fique mais conhecido e para que viaje em circuitos mainstream e não serve mais para se defender de violência que pode acabar na morte. E, como a gente sabe, no Brasil, muitas vezes é assim. Capítulo 5, traduzindo trans na cultura brasileira, é bem complexo e é um capítulo que eu demorei para escrever. Até porque, não somente pela questão de transgênero no contexto especificamente brasileiro, e como vocês estão vendo aqui, várias variantes que são totalmente diferentes, né, politicamente, mas que tem aquela coisa de guarda-chuva, né, que muitas vezes não é bem assim, né? Tipo, o uso de transgênero também tem certas ressonâncias, eu diria eu, de imperialismo linguístico, né? De tentar colocar tudo numa guarda-chuva só. É bem complicado, não dá tempo hoje, é só ler o livro, tá? Ou então, depois nas perguntas a gente pode comentar mais. Capítulo 6 são representações culturais de brasileiros TTT, ou a fotografia trans e ativismo no Brasil. Aí, voltando a mais de 10 anos atrás, né, são fotografias que eu tirei na Cinelândia, no Rio de Janeiro, né, das orelhões, né, que quase que não existem mais, né, gente? Tem pouco isso. E aí, o que eu faço é um estudo da representação sendo através de etnia, de raça, de até a questão de a imagem que se passa de uma travesti que você tem, por exemplo, ativa e passiva, dominadora, né? A Pamela, né? Loira, gostosa, cheirosa, seios fartos, coxas grossas, físico escultural, sexy, atraente, muito sensual. Então você vê que não existe, ou existe muito pouco, essa questão de travesti afrodescendente, né? Isso voltamos ao ano de 2011, mas eu não sei se a situação mudou muito, né? Então, poderia falar um monte mais sobre essas questões de interseccionalidades e preconceito, mas eu não quero deixar de falar também da exposição de Barry Michael Wolff, né, que é advogado internacional, mas que também é fotógrafo, ativista, ele que fundou a ONG SOS Dignity, SOS Dignidade, justamente para tentar
eu problematizo isso também, né? Porque a ideia era de reforçar, mas de restaurar, né, a dignidade de pessoas travestis. Só que nunca perderam a dignidade, né? A dignidade para quem? De quem, né? Então, eu não sei como a gente vai de tempo, até porque eu não consigo ver o chat. Então, Gustavo, como que a gente está indo de tempo? Oi, Steven. Você tem ainda mais uns 10 minutinhos, mas se quiser alongar um Ótimo. pouquinho... Tá legal. Tá legal. Então, muito obrigado, querido. Eu vou indo mais rápido para vocês verem, né, a diversidade eu vou analisando também a questão da câmara, da questão de objetificação, a questão do sujeito, que mesmo chamando atenção, será que é suficiente, né? Fotografar, né, que isso vai repetindo o discurso patriarcalista, que é uma grande tentativa. Eu não estou querendo criticar a obra, eu acho que é uma obra fundamental, mas eu prefiro mesmo aqui a exposição de retratos de um casamento trans, né? Até porque eu acho muito comovente, mexe muito comigo, porque aí você vê os pais também do casal trans, né? E não fica só repetindo o discurso, mesmo tirando o moralismo, mas da vida particular da noite, né? De trabalhadora trabalhadora de sexo, né? Que também faz parte, né? Mas que aqui você vê que também é uma instituição muito heteronormativa, né? O casamento, mas também não é, né? E como é que isso mexe com o observador. Chegando ao penúltimo capítulo, na versão inglesa original chamei de forgetting, né? Justamente para fazer esse trocadilho de para ficar, né? E também se esquecer, forget, né? Então, forgetting, então tentei em português, não sei se deu certo, mas aí é esquecendo e sendo longe de casa, não estando propositalmente, até porque eu vou estudando como é que a identidade, não, no cinema, representações cinemáticas, e como é que a identidade, a subjetividade da identidade se transforma na hora de sair do Brasil, de procurar outros países e outros lares supostamente mais que aceita mais as diferenças minoritárias, né? Então você vê que quase todos os filmes que eu vou estudando muito detalhadamente no livro, existe uma viagem, né? A diáspora brasileira, a diáspora LGBTT brasileira, né? Ou para Berlim, no caso de Praia do Futuro, ou para Nova York, em Dois Perdidos numa Noite Suja. Hoje eu quero voltar sozinho no programa de intercâmbio, né? Que o Léo, apesar da mãe brasileira, com muito preocupada, ele consegue fazer, né? Tatuagem, né? É fundamental para o nosso estudo também. Madame Satã, por motivos que não consigo falar hoje, por falta de tempo. Chegamos até capítulo 8, e isso eu queria passar mais o resto do tempo, os 10 minutinhos ou mais, se tiver condições, né? E até porque tem uma atualidade muito importante, e eu chamei esse capítulo what does queer have to do with it? Pensando na Tina Turner, né? E transferido para o português, o que o queer tem a ver com isso, né? Aí eu fico brincando, mas são brincadeiras sérias, né? Entre a questão de curadoria e o autoritarismo de curadoria, né? Quando for uma pessoa só, e queeradoria, né? E normatividade, atividades consideradas normas dentro do universo queer, né? Que eu acho o Queer Museu
altamente importante, mas também altamente contraditória, no sentido de tentar reforçar uma identidade queer conforme uma visão de políticas identitárias. E como a gente sabe, o queer foge, ou tenta, utopicamente, fugir, né, apagar essas categorias de identidades, justamente para chegar a um espaço de libertação, de se recusar para sempre virar outro, para sempre estar transitando, né, transicionando entre categorias e nunca assumindo uma só, né? Aí eu só queria mostrar os livros que mais me ajudaram a construir esse capítulo particularmente, né? Esse livro maravilhoso de Jennifer Tabucci, de Sex Museums, The Politics and Performance of Display, que são fontes que recomendo para todo mundo. Não sei se foram traduzidas nem para o espanhol nem para o português por enquanto, mas é possível. The Avowal of Difference, Queer Latino-American Narratives, que abrange não somente a cultura latina, construção. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir, que está um projeto aqui de obras. Aí, entrando, eu só vou ler um pouquinho agora para vocês terem uma noção melhor e para que o tempo que já está acabando em breve para controlar isso. Então, eu falo neste capítulo do que eu chamo da reinauguração do Queer Museu em agosto de 2018, da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, no Rio de Janeiro, após 2 tentativas altamente controversas e bem-sucedidas de censura, trouxe à tona uma multiplicidade de questões interseccionadas que ecoam, dramatizam e metaforizam as divisões sociopolíticas do Brasil. A vitória, como enfatiza o curador da exibição Gaudêncio Fidelis, vilania, entre aspas, do envolvimento fascista do Estado, do fundamentalismo religioso e o apoio pernicioso à censura de iniciativas culturais concebidas para desestigmatizar, ou talvez paradoxalmente re-estigmatizar, se seguimos o desafio da teoria queer em sua insistência pela antinormatividade. A produção criativa feita por e ou sobre as minorias sexuais e de gênero brasileiras. A breve, porém volátil história da abertura do museu, sua subsequente censura em Porto Alegre e o uso de mídias sociais com o fim de reabilitar e reinstaurar a exposição no Rio a partir de campanhas de crowdfunding, revelam debates mais amplos acerca da liberdade de expressão, da cidadania enquanto ativismo, da arte como espaço de resistência cultural, bem como sobre os limites da recepção dos espectadores com base na sexualidade, gênero, raça e mesmo idade. Idade por quê? Um juiz, por exemplo, ordenou à véspera da abertura da exposição que crianças menores de 14 anos não poderiam visitá-la. Embora tal ordem tenha sido suspensa, dias depois por outro juiz, tais ações e reações ilustram o estado dos debates embasados no Brasil no argumento da ideologia de gênero, que continuam suprimindo os estudos de gênero, os estudos LGBT queer em todos os níveis do currículo, desde o kit de anti-homofobia do ensino médio até a repressão e comitiva de agressão contra o corpo de conhecimento físico e acadêmico de Judith Butler. Então, o capítulo problematiza as relações simultaneamente conflituosas e consensuais entre a estética, a obra de arte, o imperativo ético do museu enquanto instituição cultural incumbida de criar espaço para e representar os artefatos culturais de cidadãos marginalizados, as regras da censura e o papel da liberdade de expressão em uma chamada democracia
progressivamente posicionando-se em um espaço-tempo queer. E aí a gente não pode deixar de pensar em Jack Halberstam. Esse espaço-tempo queer ambivalente, consistentemente questionando as frágeis fundações a partir das quais esse conceito é empregado e revogado no Brasil atual. A fim de melhor compreender o que está em jogo, nessa que é possivelmente uma das mais explícitas incidências da censura no Brasil desde o regime militar, eu gostaria de recuar um pouco no tempo, nesses últimos minutos, a fim de apresentar um relato cronológico dos eventos históricos-chave que mudaram essa trajetória. Seguirei essa novela dramática, com lampejos teóricos e contextualização internacional, ou pelo menos o capítulo faz isso, não vou conseguir fazer hoje, infelizmente, a partir de diálogos com os trabalhos acadêmicos de curadores queer, inclusive nos Estados Unidos, no Brasil, né, e em outros países, né? As reflexões metodológicas do museólogo sueco Patrick Stjorn, quando este examina o aparato estético e os objetivos políticos do curador Fidelis para pensar até que ponto a curadora queer, como definida nos circuitos norte-americano e europeu, pode ser aplicada no cenário específico brasileiro, ou se corre o risco de recolonizar um cenário linguístico no qual queer está apenas começando a ser considerado parte de uma narrativa contracultural da brasilidade a seu próprio modo antropofágico, talvez. Meu trabalho é inspirado, em grande parte, pelas conversas com vários pesquisadores dos estudos queer, como Denilson Lopes, Silviano Santiago, Rafael de la Ressa e, mais recentemente, Ben Cifuentes Oragui, que se dedica a criticar os modos e modalidades eurocêntricos e US-cêntricos da teoria queer em sua aplicabilidade ou inaplicabilidade em contextos latino-americanos. Agora, a exposição, aqui tem várias obras de arte que não vai dar tempo de conversar hoje, mas eu vou passar rapidinho até para vocês darem uma olhada, né? A exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, contendo 264 obras de arte, advindas de diversos meios, produzidas por 85 artistas desde os anos 50, incluindo Lygia Clark, inclusive até o presente, abriu as portas ao público em Porto Alegre no final de 2017. Vale a pena mencionar o fato de que as obras de arte que compunham a exposição advieram tanto de acervos públicos quanto de coleções particulares, com 36 delas tendo sido tomadas de empréstimo e a museus públicos brasileiros. Aproximadamente 104 dos trabalhos são, como argumento Fidelis, parte da herança histórica brasileira, uma vez que foram criados no mínimo 10 anos atrás. O Queer Museu recebeu apoio financeiro do Centro Cultural do Banco Santander, mas este foi permanentemente revogado no dia 10 de setembro de 2017, 30 dias antes da data de encerramento. Em seu estágio inicial, estima-se que a Queer Museu recebeu uma média de 800 espectadores por dia, embora o carro-chefe instigador da campanha de difamação da exposição tenha sido um grupo que, ironicamente, se intitula Movimento Brasil Livre, MBL, há muitas outras vozes envolvidas, incluindo os papéis desempenhados por políticos evangélicos fundamentalistas, que são uma epidemia, como sabemos, no governo brasileiro, campanhas de mídias sociais conservadoras, disseminando auto-intitulados julgamentos morais, que acusavam algumas das contribuições de inspirar pedofilia, zoofilia, pornografia e a transgressão sacrílega de símbolos religiosos, leia-se cristãos.
Embora não tenhamos, na fala de hoje, tempo para uma discussão extensiva sobre as especificidades dessas obras de arte, uma vez que isso por si só constituiria outra conferência, e o tema de todo mundo será uma subseção deste capítulo do livro, aí é o que eu apresento novamente, né? E rapidamente, sem poder comentar, mas só no livro, né? A da Adriana Varejão, que está em exposição agora, né? Na Pinacoteca, para quem não viu, veja antes de ir embora, porque é uma coisa fantástica, tá? Essas cenas de interior 2, que é uma denúncia sociopolítica da escravidão, do racismo, da exploração sexual e da violência perpetrada contra pessoas negras, acusada pelo Movimento Brasil Livre de promover zoofilia, que todos sabemos conduz à bestialidade. Aqui da Bia Leite temos Travesti da Lambada e Deusa das Águas, também conhecida internacionalmente como Queer Child, composta por desenhos de criança coberta em palavras que poderiam ser vagamente, porque aqui a tradução é também problemática, né? O equivalente em inglês a faggot ou tranny, traveca, a fim de denunciar bullying e violência entre e contra as crianças, acusada de promover, adivinhem o quê? Pedofilia. Fernando Baril, Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva, de 96, uma obra sobre transubstanciação e multiplicidade de íconos religiosos, representada pelos 16 membros da figura de Cristo, cada um segurando um item esportivo de luxo, ou um artefato consagrado da cultura popular, acusado de blasfemia e de ofensivo à cristandade. Aqui temos a obra de Antônio Obá, Et Verbum, de 2011, hóstias como jamais vimos, inscritas com palavras que carregam, se não quebram, conotações sexuais que os repressivos códigos morais, entre aspas, da religiosidade regularmente omitem ou abertamente condenam. Adriano Bafônica e Luiz França. Na verdade, vamos pular para Flávio Cerqueira aqui. Isso é Amnésia, também de 2013. Esta obra corajosamente fala de si mesmo, por si mesma, documentando a invisibilidade e a contínua marginalização das cidadãos e da cultura afro-brasileira, não obstante o fato de que os afrodescendentes componham mais da metade da população brasileira e constituam a segunda maior população negra do mundo, numa literal demonstração de branqueamento. Mas o drama não se encerra com a decisão do Banco Santander em fechar a exposição que ele próprio financiara. Delegando sobre o prematuro fechamento desta, o Ministério Público Federal interviu para descartar todas as acusações, bem como recomendar a imediata reabertura da Queer Museu. O Santander declinou a sugestão. Já o Museu de Arte do Rio tentou vir ao resgate ao manifestar o desejo de reabrir a exposição no Rio de Janeiro. Eu leio, nesse momento, uma conjuntura fascinante que reflete, geograficamente, tanto no âmbito físico como no político, o deslocamento do queer, de uma cidade conservadora do sul do Brasil para o caldeirão progressista fervilhante do Rio de Janeiro, ambos estereótipos e generalizações, é claro. O exílio, ou se quiserem, a diáspora queer da exposição, falam literalmente sobre o movimento desde as margens do extremo sul do Brasil até o geralmente reconhecido centro cultural, com as devidas desculpas aos muitos altamente politizados gaúchos e gaúchas e gaúchis que conheço e amo. Não obstante, a jornada por um lar continuou, com a recusa, leia-se, repressão, do prefeito fundamentalista carioca, Marcelo Crivella, em mover a exposição para o MAR, o Museu de Arte do Rio,
comentando incisiva e homotransfobicamente a decisão com uma piada, que para essa história não tem graça alguma. A exibição somente ocuparia o espaço do museu, ele falou, entre aspas, se fosse para o fundo do mar, implicando que esta se daria à custa do permanente afundamento do museu. Nossa história segue uma nota mais positiva, e com isso eu quero parar, né? Embora não menos dramática, o Queer Museu iniciou uma campanha de crowdfunding que apelava a doadores brasileiros e internacionais a fim de levantar o dinheiro necessário para salvaguardar a exposição e auxiliá-la a encontrar um bom, embora temporário, lar, embora, como o curador Fidelis tenha decisivamente notado, a exposição não tivesse o intuito de ser itinerante. Com o objetivo inicial de captar algo em torno de $5.000, a brilhante estratégia para desfazer o ato tirânico de repressão e redemocratizar o espaço público acabou arrecadando $327 milhares de dólares. A quantia recorde de 1.081 reais no último semestre de 2017 constituiu a mais bem-sucedida campanha de crowdfunding na história do Brasil, de acordo com o Fábio Schwartzwald, o diretor-presidente da Escola de Artes Visuais do Parque Lage do Rio, fundando em 75, portanto, durante a ditadura. A quantia gerada permitiria à Escola de Artes Visuais tornar-se o novo lar do vilipendiado Queer Museu. Sinto-me compelido a juntar mais algumas notas a essa breve história antes que nós movamos mais longe no que tange ao quanto isso é ilustrativo das implicações teóricas e políticas da curadoria queer, a qual eu gostaria agora de invocar ou agregar em um neologismo, curadoria, ou então queeradoria. Um dia após o assassinato de Marielle Franco, em 15 de março de 2018, Caetano Veloso realizou um show beneficente para o Queer Museu intitulado Caetano Veloso contra a Censura, com a participação de Maria Gadu e Marisa Monte. A mobilização de brasileiros revoltados contra o fechamento forçado da exposição em Porto Alegre, aí você está vendo algumas fotos de protestos aqui, renderia frutos no Rio, onde 81 artistas doaram obras a um leilão destinado a beneficiar o Queer Museu, também ocorrido em 15 de março. É digno de nota que, de acordo com Fidelis, a maioria dos artistas doadores não tinham inicialmente nenhuma conexão ou vínculo profissional com a exibição. Nossa história tem um final quase hollywoodiano, ao menos quantitativamente, se não qualitativamente. O Queer Museu, seguramente instalado na Escola de Artes Visuais, de 18 de agosto a 16 de setembro, recebeu um total de 8.000 visitantes em seu fim de semana de estreia, com tempo de espera de 1h30. Eu posso confirmar isso. Eu fiquei lá esperando também. 14.000 visitantes em seus 10 primeiros dias e a expectativa de atrair um total de 60.000 visitantes ao final dessa breve reabertura. Com essa intervenção, estou especialmente interessado em acessar o movimento, a perturbação, a erupção, até a erupção de e-mail, eletrônica, a ruptura, a locação e o deslocamento do Queer Museu, cuja trajetória, e é importante notar, sucesso, drasticamente alterada, caracterizou-se paralelamente a uma tentativa bem-sucedida, ditada, trocadilho intencional, e imposta de censura. Em outras palavras, o que espero evidenciar
é certo grau de autoritarismo dentro da democratização, um processo paradoxal que reflete a mirada crítica das suposições de Gaudêncio Fidelis sobre a curadoria queer. Eu vou ter que terminar essa parte da intervenção aqui por falta de tempo, só chegando até o final, né? Tirando essa parte de curadoria, por enquanto. Steven, Oi, só um minutinho. pode A falar. gente está com o tempo já um pouco avançado. Eu acho que seria legal reservar alguns Sim. minutinhos no final, porque tem bastante pergunta aqui no chat. Legal. É que não Se estou já vendo o puder chat, desculpa. seguir um pouco na direção das Sim, conclusões. sim, eu já vou entrar no último parágrafo, tá? Até porque não dá para encerrar, porque é uma, uma apresentação infinitamente incompleta, né? Mas aí eu vou encerrar com um curto vídeo de um minuto só, né? Pouco mais de um minuto, no qual vocês notarão a presença de uma pessoa trans negra performando o papel de docente no museu e interagindo com os espectadores. Penso que é importante ter em mente as estratégias e a multiplicidade de gêneros em todos os sentidos, a partir das quais o arquivo pode, de um ponto de vista político, deve ser queerizado, algo que creio que o museu faz com bastante sucesso. Como nota Jack Halberstam, ao refletir sobre a função performativa do arquivo, ou nesse caso do museu para a comunidade queer, eu cito, o arquivo não é simplesmente um repositório, é também uma teoria de relevância cultural, uma construção da memória coletiva e um complexo registro da atividade queer. Fim da citação. Registro que inclui artes do vídeo, pop art, mas também objetos efêmeros como zines, panfletos, canções, enriquecendo ou desafiando os documentos e objetos que alguém possa esperar encontrar no museu convencional. O que está na base dessa diferença são os usos feitos pelo queer, como o trabalho prévio de Eve Kosofsky-Sedgwick, Anne Svetkovich, José Muñoz e outros têm articulado com o objetivo último de transformar o museu mesmo em um arquivo alternativo que não constitui suas diferenças a partir dos objetos por se, mas que, ao invés disso, distingue-se ao focar energias em diversas aproximações e distanciamentos emocionais, políticos e estéticos, ou como pode ser o caso quando desafiando a cis-heteronormatividade hegemônica, em relação a esses objetos que podem muito bem ser os mesmos, no mesmo diapasão. Isso apela para a corajosa argumentação de Jennifer Tuburksi, que serve como introdução a seu livro, a qual aludi anteriormente. All museums are sex museums, que provocativamente seduz o leitor a considerar os museus como, nas palavras da Jennifer, espaços teatrais dos dramas cotidianos, verdadeiras zonas de contato entre corpos e objetos. E aqui termino, se Deus quiser, se consigo tocar o vídeo, para vocês terem uma ideia, uma noção melhor. Em 1 minuto e 24 segundos. Estão ouvindo? Não. Não dá para ouvir? Não, a gente não consegue ver, Steven, ainda. Nem ouvir, nem ver. Não? Peraí. Então, vamos deixar, eu quero abrir para mediação e perguntas. Então, para quem quiser assistir, porque é muito fascinante isso. É só me falar, a gente disponibiliza, tá bom? Muito obrigado, gente. Desculpe eu ter falado muito. Agora eu passo a palavra para o professor Dr. Gustavo para fazer a mediação e depois para vocês. Muito obrigado. Bom, Steven, muito obrigado Deixa pela fala.
De nada, estou fechando aqui. Agora conseguindo ver vocês, que delícia. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Estão me ouvindo? Eu estou. Sim. Bom, Estevão, primeiramente, muito obrigado pela fala, né? Eu acho que é muito rica. O assunto e a quantidade de objetos que você aborda, assim, né, são gigantescos e é fenomenal a sua capacidade para conseguir articular tudo isso numa leitura precisa, né? Muito esclarecedora das questões que você aborda não só nesse seu livro, né, mas nos seus últimos 3 livros, né? Eu fui também seguindo um pouco aqui, tentando acompanhar o chat. Eu preferi seguir um pouco a conversa, porque eu acho que algumas das perguntas que eu teria para fazer você foi já respondendo ao longo da sua apresentação, né? Eu acho que já tem bastante coisa respondida. Eu vou tentar só retomar algumas perguntas aqui. A gente ainda tem uns 10 minutinhos, Valéria, é isso? Eu acho que uns 10, 15 minutos, Gustavo, para que dê tempo para. Não sei se vai dar tempo, na verdade, de responder a tudo, mas vamos tentar. Então eu passaria diretamente, né? Só agradeço mais uma vez, Steven, pela sua fala, pela riqueza da sua exposição. Já falei mais de uma vez, né, com conhecidos, eu acho que a gente sente uma dificuldade enorme de conseguir, né, acolher você e todo o teu pensamento, sua reflexão com a mesma gentileza com que você acolhe, né, a cultura brasileira, as questões LGBT na cultura brasileira, e nós pessoalmente, né? Então fica só isso mesmo como colocação, né? Eu acho que já diz bastante. Convido todos a lerem os livros, especialmente esse último capítulo que você abordou um pouco mais, o 8, né? Sobre o Queer Museu, que é uma discussão muito rica e muito interessante. Eu vou tentar retomar as perguntas aqui. Valéria, você me ajuda se eu deixar pular alguma? Eu vou ler todas, tá, Steven? E aí você responde com o tempo que você tiver. Com muito prazer. Bom, a Ana Paula Carvalho perguntou, né, se você poderia dar um pouco mais de explicação sobre a nomenclatura LGBTQIAPN+, né? A gente vê na sua obra que essas nomenclaturas vão mudando, eu acho que isso corresponde muito ao seu interesse, né, de discussão. A outra pergunta foi do Hugo Mansur. Ele diz: é recorrente nas falas dos criadores dos filmes que se aborda, né, a negação quanto à categoria de cinema gay. Como o senhor avalia esse comportamento? A Daisy Perlmutter comentou, né, seu trabalho é muito abrangente e sofisticado, com o qual concordo, de todos aqui também, né? Deflagra um número gigantesco de questionamentos e janelas para o pensar, e ela pede que você fale um pouco mais sobre os artistas visuais que você analisou em sua pesquisa, afinidades narrativas. Uma outra pergunta: o ativismo é sempre reivindicado? Como tem sido a reverberação de suas obras, ideias, mensagens, né? O Fernando de Moreira, também aqui elogiou, ótima apresentação. Gostaria de saber como foi o processo da construção da pesquisa, né? Quanto tempo durou, muitas vindas ao Brasil, obstáculos, pontos a serem explorados ainda, paralelo entre os universos, da transversalidade que recai sobre grupos historicamente marginalizados no Brasil e nos Estados Unidos. Enfim, são várias perguntas, né? Eu acho que tem mais uma aqui da Valéria. Qual o sentido? Você vê algum termo em português que tem o sentido e a força do termo queer, mas sem o anglicismo? Quais são os autores que têm abordado talvez essa questão, né? Mas ela pergunta mais geralmente o tema queer no Brasil, né? Há mais outros elogios aqui, acho que sem perguntas, mais um elogio da Ana Paula. Acho que são várias perguntas, né? Elogio do Ícaro Jatobá.
Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, posso eventualmente acrescentar posteriormente, se for o caso. Eu acho que é bastante coisa para pensar, né, Steve? Eu não sei se vai dar tempo para responder tudo, mas passo a palavra para você. Muito obrigado. E agradeço imensamente as perguntas, pela quantidade e pela qualidade, principalmente, né? São muito bem articuladas, bem pensadas. Ó, a gente pode passar 1 hora com toda a pergunta, só que não temos esse luxo, né, de fazer. Mas eu queria comentar primeiro a questão da nomenclatura, e como a Ana Paula percebeu muito bem, né, como é que mesmo a nomenclatura está mudando, transitando através do livro, né? Desde a capa que contempla só tradicionalmente LGBT, né? E o motivo por quê, tanto de política quanto de marketing, né? Quanto de imperialismo, né? Pela palavra queer. Então, essa pergunta realmente não tem uma resposta rápida, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Como vocês sabem, a questão da pergunta queer no contexto brasileiro e em muitos contextos, não somente latino-americanos, na África também, né? Você não consegue separar de uma noção de eruditismo, né? Intelectualidade, epistemológica até, né? Norte-americana e ocidental, né? Principalmente da Europa do Oeste, né? Que será que encaixa numa situação brasileira? Será que não, né? E coincidentemente, enquanto nesse processo de escrever o livro, que durou quase uns 10 anos, né? Para fazer tomar conta de tudo, né? Foi evoluindo também, né? De como quando eu vi pela primeira vez, eu estava em casa no isolamento, também de luto por conta do meu pai, né? Ter falecido, e escrevendo e lendo como também um momento de catarse, né? Um momento catártico de conseguir ultrapassar essa dificuldade pessoal. E eu fiquei meditando muito, porque aí que eu vi o uso de quarentena, né? E isso não foi a primeira vez que a palavra queer surge na cultura popular brasileira, não é, né? Mas para mim parece um projeto que realmente destaca, até pela brincadeira da palavra, né? Que não aceita queer, mesmo no ano passado, nos 2 anos atrás, como tem que abrasileirar, né? É meio que antropofagicamente, né? Tipo de brincar com a ideia de quarentena e queerentena, sabe? Até porque mostra criatividade, mas também o diferencial, né? Sim, a palavra queer já virou global, é da moda, e não é só uma questão de fashion, é uma questão de libertação de categorias, de identidades políticas, né? De chegarmos até esse espaço utópico que, quem sabe, um dia, não sei se vou estar aqui ainda para prestigiar esse momento, né? Mas de não ter necessidade desses lecas, desses rótulos, dessas categorias, né? De identidades políticas, mas até agora a gente ainda corre o risco de apagarem as identidades políticas se a gente não forem reivindicar, né? Incluir, né? Gostaria de dizer que estamos vivendo numa sociedade progressista onde, né, a gente não corre o risco de apagamento das nossas identidades se a gente for optar pelo queer para abranger todas as infinitas possibilidades de diversidades. Mas é utópico dizer isso. Não é o nosso caso. A nossa consciência coletiva não chegou a esse ponto. Isso fica óbvio, não preciso dizer para ninguém nessa sala, né? A minha esperança, o meu intuito, o meu sonho é esse,
né? De não precisar mais reivindicar as identidades. E aí o sanduíche de abreviaturas de LGBT, KIAP, etc., acaba também invisibilizando, ironicamente, né? Porque, ao mesmo tempo que a diversidade, a aceitação, e não só aceitação, gente, a comemoração, né? A festa da diversidade, né? Que a gente vê na parada LGBT+, etc., né? Por exemplo, que inclui, abrange pessoas héteras, famílias, cachorros gays e não gays, abrange, sabe, uma demografia completamente diversa, né? Quando você acaba perdendo essa especificidade da categoria, né, de identidade, e quem corre mais o risco disso, né, não que corre o risco, é que a história oficial, os discursos oficiais apagam, por exemplo, a participação lésbica, né? De quantas vezes a gente já vê, né, na literatura, na história, em diversas disciplinas, multidisciplinas, a invisibilidade da mulher lésbica, né? Até pela negação da sua própria existência, ou pode ser pelo prazer do homem hétero, né? Do olhar do homem hétero, então ela vira objeto de satisfação até pornográfica, né? Para ele, mas tudo na questão do gaze, né? Do olhar. E a misoginia implícita nisso, de objetificar a mulher, né? Sendo hétero, sendo lésbica, sendo queer, sendo bissexual, etc., etc., né? Então a nomenclatura vai shifting, né? Deslizando justamente nesse projeto também, porque para mim é um ato de resistência, né? Um ato de resistência que eu não me conformo ainda com a palavra queer no contexto brasileiro, por uma simples, mas complexa razão, que a palavra vem do inglês, tá? É um anglicismo. E isso já pega muito numa cultura altamente influenciada pela cultura americana, norte-americana, em termos de imposições, conscientemente ou não, linguísticas e culturais. Então, por que eu achei genial essa ideia de quarentena? É que foi um produto bem de uma criação, de uma imaginação, inventividade, bem brasileira. É aquilo, voltamos ao modernismo brasileiro, né, gente? Tudo bem, você impôs essa palavra na gente, né? Você diz essa palavra, vira aquela coisa global, né? É mundial, né? Intercultural. Só que não. O que a gente vai fazer com essa palavra, mesmo com bom humor, mesmo ludicamente, que o senso de humor é um grande ato de resistência também, né? A gente vai incorporar essa palavra, vai virar nossa também, mas do nosso jeito, né? E isso eu acho um jeito de lidar com o imperialismo, de dizer a gente não tem mais escolha de aceitar ou não. O mundo é assim, é imposição. A gente pode dizer que não. Até isso, voltando à pergunta, uma das perguntas sobre a questão, a negação quanto de categoria gay, também outras questões que qual sentido e força do termo queer. Aí eu fico pensando no belíssimo livro de Corpo Estranho, que eu conversei com vários de vocês aqui, inclusive, nessa sala, o Corpo Estranho, né? Que é um jeito de queerizar, né? De falar, de indagar o uso da palavra queer, né? Mas estranho é muito irônico para mim, né?
até porque o que remonta a imagem de estranho, sim, é diferente, né? Sim, aí tem também a possibilidade de interpretação negativa, né? De bizarro, weird, né? Nesse sentido, de peculiar. E nesse sentido seria, eu acho, uma paródia, né, do preconceito contra corpos diferentes ou contra orientações ou identidade de gênero diferenciadas, diferentes, minoritárias. Mas estranho também, para mim, a estranheza ecoa estrangeiro, né? Para mim é a mesma raiz, né? Quer dizer que esse corpo diferente também as palavras que a gente utiliza para chegar até a entender esse corpo diferente, digamos assim, né? Nasceram também, né? Nos Estados Unidos, na Europa, etc. E fazer estranheza seria também fazer um afastamento, de dizer que, ó, esse corpo estranho, e o livro já tem vários anos, mas eu acho interessante, porque para mim parece uma ponte e um momento decisivo de dizer que a gente vai propor, a gente já está sabendo em circuitos acadêmicos lá do uso e abuso, inclusive da palavra queer, né, e da teoria queer. Como é que a gente vai diferenciar isso no contexto brasileiro, né? Sem vender a alma, ou nesse caso sem vender a língua, né? Então surgiu a pergunta, né, em outros contextos que eu vou tentar também responder aqui. Steven, Oi, pode falar, perdão, pode falar. eu gostaria de consultar a Valéria, perguntar, saber como que a gente está com o tempo, porque a gente já chegou um pouco no limite, né? Não sei se também por conta de dados, como que é que estamos, Valéria? Steven, de quanto tempo você precisaria para dar conta aí dessas questões todas? Eu também vou Sim. dizer a todos que como nós estamos gravando, eu recebo uma cópia do chat na nuvem do Zoom e eu vou passar ao Steven, tá? Eu vou querer muito. Eu passo sim. Steven, quanto tempo você ainda precisa para a gente calcular aqui? Para responder todas as perguntas, eu preciso de 2 dias aproximadamente. Sim, 48 claro. horinhas. Mas eu só vou fechar. Eu vou fechar porque encerrar e vocês, excelentes alunos e pessoas maravilhosas do Japão, que eu estou conhecendo nessa temporada no Brasil, pessoas maravilhosas também. Isso vai ser um pouco de repetição para vocês, que eu peço desculpas, mas eu acho que precisa de um pouco de reiteração. Eu acho que a nossa saída, ou a possibilidade de saída, seria justamente, a Carol já conversou, a gente já conversou um pouco sobre isso, com outras referências, de sair do universo da linguagem, de língua, de palavra, né? Desse espaço legal, contestatório. Eu amo a palavra, por isso que eu faço o que eu faço, né? Mas os limites da palavra nascida no patriarcado, né? Se a gente não conseguir ultrapassar isso, a gente não vai conseguir decolonizar, né? O nosso pensamento de dentro e fora, porque também somos, não acredito na vitimação nesse sentido, mas somos vítimas, sim, né, de uma imposição colonial e capitalista, né, de palavras que não são nem as nossas, que são impostas na gente. Sim, eu sou gay. Será que eu escolhi a palavra? Nem escolhi a orientação, muito menos a palavra, né? Só assim por natureza, né? Mas todas essas palavras que são usadas para identificar, para rotular a gente, foram nascidas no patriarcado também. Então, talvez a solução seja, e não existe apenas uma solução, ou a fuga, ou a saída, ou a paz,
seja através da arte mesmo, através das artes visuais. Então, quem fez a pergunta sobre artistas visuais e afinidades narrativas, eu acho que, no momento, quando eu vejo uma obra de arte, e tem muito no meu livro, né? Eu não recomendo a versão do livro de capa dura, porque além de ser ridiculamente caro, absurdamente caro, inacessível, que é contra os meus princípios também, mas é uma editora que resolve todas essas questões, né? A versão eletrônica é bem mais legal, porque tem é tudo colorido, tem a arte. Eu falo muito do uso de cor e de cores na arte. Então, no livro, não chega da justiça, né, ao uso das cores, né, nas obras que eu vou estudando, né? Mas é aquilo, no momento quando eu começo a olhar, sabe, várias obras que inclusive fazem parte da apresentação, obras feitas na pandemia, em pleno isolamento, e no momento que eu consigo pensar, não dá para articular. A palavra não serve. A arte fala de um jeito que as palavras não conseguem transmitir, né? E chega a esse ponto no livro de falar francamente, né, para o leitor, para a leitora, né, para quem lê o livro. Ó, não vou nem explicar, eu só vou contextualizar aquela coisa de Abaporu, porque é um contexto muito brasileiro, né, modernista, de Tarsila do Amaral, para quem não conhecer. Mas o impacto da obra não pode ser transmitido pelas palavras. As palavras impedem, que nem a Clarice Lispector nos ensinou tantas vezes, né? Então, eu acho que é pela imagem, pelas imagens, que a gente consegue entender, por exemplo, com essa obra de arte incrível de Akira, né? Que é tão evidentemente simples, né? Que mostra a camisinha, né? Na época de soropositividade, depois a camisinha no corpo inteiro, né? Das ligações entre Covid e AIDS, né? Soropositividade, e como é que a gente se externaliza a obra de Clara também, de Clara de Capua, né, de duas mulheres apaixonadas, evidentemente apaixonadas, mas sem condições de fisicalizar, né, essa paixão pelas circunstâncias da pandemia, né? E de ter que inventar novas maneiras de se comunicar com o corpo, né? Maneiras que não vão ou não iam resultar na morte, né? Ou na doença, né? Então, eu acho que nenhuma palavra pode expressar o sentimento, né? Da perda que a gente está vivendo, principalmente numa cultura que nem a brasileira, né? Onde, é por isso que eu amo a cultura brasileira, a gente não pode não tocar, né? A gente está sempre tocando no outro, né? Mesmo de amizade, mesmo de trocar um beijo, abraço, sabe? E isso pega para mim, porque é contra o calor humano que eu amo tanto, né? Quando eu estou aqui. Então, como a gente consegue redefinir com menos humanidade, né? Menos demonstração dos nossos sentimentos, né? E a gente inventa, tem outras maneiras. A Clara de Capua mostrou, né? Como mesmo com a máscara, mesmo tipo com a distância, o afastamento, né? A gente inventa outras maneiras de conectividade, de se vincular uma com a outra, né? Mas isso não, mas é muito triste, né? É muito triste, até porque nos deixa numa situação de isolamento, as sequelas da pandemia, né? A gente tem, até hoje, a pandemia não terminou, a gente sabe disso. E as sequelas da pandemia, da separação, do espaço particular, né?
que a gente vai dando, até pela necessidade de manter a saúde, psicologicamente isso não vai mudar tão cedo, né? Quando a gente pensa duas vezes, até inconscientemente, será que dou abraço? Não tem máscara. Será que dou beijo? Olha, a pessoa não tem máscara, eu não tenho máscara. Entende? Que a gente tem que pensar duas vezes antes de... Isso pega muito, porque é justamente a questão de espontaneidade, né? A questão de, não, eu peguei na mão da pessoa, né? Porque eu amo essa pessoa, ou porque eu sinto uma certa intimidade com a pessoa, né? Mas cadê o gel agora para tirar as bactérias, né? Da mão que eu acabei de pegar, né? É isso. Então, a arte nos transforma e nos deixa numa situação de terapia, de cura, né? De consolação, mas também de desespero, né? Abaporu. Não tem sol, só tem aquela luz artificial, né? Tá na cama, coitado, né? Tá na cama, passando por uma fase depressiva, não está indo para nenhum lugar, né? Está preso lá, né? Os dias passam nessa rotina que mata, né? Que a gente não consegue estar na mesma sala, no mesmo quarto, né? Que nem essa obra de arte que é tão complexa, que tão vale a pena a gente estudar muito detalhadamente, né? Que mostra os espaços em branco, né? Os espaços das pessoas que já foram, né? Durante a pandemia, né? Ou que não tem acesso a estar presente numa sala de chat de Zoom, ou por questões econômicas, ou por questões de horário, que a gente está andando a mil, sempre com os nossos compromissos, né? Sempre com as nossas responsabilidades, né? Mas é isso. Eu acho que não consegui tocar em todas as perguntas. Eu peço desculpas por isso, mas eu estou completamente aberto. Eu acho que até fico devendo uma resposta para Ítalo. Muito obrigado também pela presença, Ítalo, sobre a questão da literatura queer, que é uma questão da evolução, desenvolvimento nas últimas décadas. E eu quero ter essa conversa numa outra hora, com mais calma, né, para quem quiser continuar o nosso papo, né? Enfim, com consciência do tempo, eu vou parar por aqui, a não ser se tiver alguma outra dúvida, uma pergunta. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês nessas quase 2 horas, né? De blá, blá, blá. Tá vendo como a palavra não serve? A arte que gera o impacto na gente, né? Steven, só queria dizer, viu, reafirmar que eu acho que outros também devem compartilhar do mesmo sentimento, que sua presença é muito luminosa e muito arejada para todos nós. Eu acho que, pelo menos para mim, para a Milena, para outras pessoas também que tiveram a oportunidade de te conhecer, foi um momento de respiro muito grande. Sua presença aqui, os seus textos, as suas falas, agradeço muito tudo que você trouxe aqui para a gente, a fala de hoje, a Valéria, mais uma vez, todo o pessoal que ficou presente aí, né, acompanhou a gente em toda essa conversa. Muito obrigado, viu, Steve? Valéria, eu não sei se você quer fazer alguma consideração, passar alguma coisa para o pessoal antes de encerrar. Eu quero de novo agradecer a você, Gustavo. Eu acho que você foi incrível e é um prazer de novo tê-lo aqui. Agradecer ao Steven, parceirão, e pela palestra linda. Agradecer aos presentes e dizer a todos que eu coloquei aqui o e-mail do Steven, que o Steven, enquanto for professor visitante aqui do nosso campus, ele tem um e-mail da USP, tá? Então, quem quiser uma cópia o Steven se dispôs a passar uma cópia do slide para quem quiser, então pode escrever para o e-mail dele, né? Acho que o Steven não vai se importar de
de mandar as cópias. Peço a todos que estão aqui que ainda não curtiram, que curtam a nossa página no Facebook. Colocarei aqui, porque nós divulgamos todas as atividades do GEPOM ali, tá? Nós também temos uma página no YouTube que nós deixamos a maioria das palestras disponíveis ali, desde que os palestrantes autorizem. E, além daquelas palestras, nós temos outras atividades disponíveis no YouTube, como, por exemplo, mini cursos de história oral. Então, espero que vocês possam nos prestigiar também nos próximos eventos. Vou colocar aqui deixa eu Facebook, quero colocar aí no chat para vocês o endereço da página, para que vocês possam acompanhar nossas atividades. É que agora o Facebook está com esse novo sistema aqui para ir para a página, demora, mas consegui já. Eu estou colocando aqui no chat, também, como eu disse, já coloquei o e-mail do Steven. E é isso, gente, foi um grande prazer, muito obrigada de novo, Gustavo, Steven. Vou parar a gravação, tá? Eu gostaria